Queremos desejar uma boa tarde a todos que estão sintonizados a partir de agora nessa emissora para ouvir o programa A Voz da Profecia. Olá, gente, eu sou Leila Leal. Estaremos com você nessa próxima hora para estudarmos a Palavra de Deus. Por isso eu desejo a você a paz, a graça, o poder de Deus, a comunhão do Espírito Santo na sua vida. Que Deus derrame bênçãos sem medidas sobre você e sua família, sobre essa cidade querida. Inclusive aqueles também que estão nos ouvindo através da internet, através do canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos, viu, gente? Estamos juntos para estudarmos mais um capítulo da Palavra de Deus. E vá de antemão abrindo sua Bíblia no livro de 2 Tessalonicenses para o último capítulo. São só 3. E hoje nós vamos estudar o 3º capítulo da Epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Lembre-se, Jesus no coração, Bíblia na mão, poder de Deus na sua vida, bênção sem medida. Que Deus abençoe você e sua família e que a partir de agora você se concentre para estudar esse livro sagrado. Não esquecendo também de que você pode e deve acessar o nosso canal no YouTube. Não é isso, Evandro? Boa tarde para você, como é que você tem passado? Já que eu desejei para os nossos ouvintes, quero desejar para você também, Evandro, a paz e a graça e o poder de Deus na sua vida. Olá, Leila, minha querida. Estamos iniciando mais esse programa. Que bênção estar aqui com você. Que bênção estar com você também, ouvinte, que está nos ouvindo. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja com cada um de nós. Fico feliz por estar aqui em mais um programa, né? Apesar de ser o capítulo 3, ainda tem muitos assuntos, tem outros livros também. O capítulo 2 está lá no canal Novo Tempo Santa Cruz. Você pega seu celular, seu computador, a sua televisão, vai lá e pesquisa no YouTube, Novo Tempo, Espaço, Santa Cruz, né? Tudo junto. E lá vai ter um canal em que tem um símbolo do logo adventista em branco e azul. Aí você clica e lá tem todos os vídeos em formato de áudio para você ouvir todos os programas anteriores, certo? E na descrição de cada vídeo tem os nossos contatos para você mandar a sua mensagem, para você mandar seu pedido de oração. E também lá tem um link para você pedir um curso bíblico gratuito. Você não vai pagar nada, certo? Você clica nesse link, vai ser redirecionado. E lá tem um estudo bíblico, lá muitos estudos. Para você pedir, vai chegar na sua casa e você não vai pagar nada. Olha só que bênção, Leila. Isso mesmo. Então, gente, aproveite essa oportunidade de que, assim como a palavra de Deus, ela é de graça a gente deve dar. Então, estude esse livro sagrado. E caso você não queira estudar online pelo estudo, pode nos chamar que a gente também faz estudo bíblico via WhatsApp, tá bem? Estamos aqui ansiosos para receber o seu contato, tá bem? Vamos seguindo aqui o nosso programa, nós vamos ouvir um hino especial. Hoje nós vamos ouvir um hino do Hinário Adventista. O capítulo de hoje fala sobre mudança, de que nós devemos praticar muito mais nossos deveres como cristãos. Então, nós vamos ouvir a música, aliás, um hino, Vaso Novo, do Hinário Adventista. Logo em seguida, nós vamos ouvir o Reavivados por Sua Palavra, um resumo do que nós vamos estudar hoje. E também não vamos deixar de ter a participação do nosso irmão Ivanildo, de Santa Cruz aqui. Um abraço para você, meu irmão, que Deus continue abençoando sua vida, a vida de sua esposa, de sua família, e agradecemos pela sua participação. Enfim, o programa está bem recheado, então não sai daí que a gente volta já já para orar por você e começar a leitura do capítulo de hoje. Voltamos já. Senhor amado.
quebra minha vida e faz-la de novo. Eu quero ser um vaso novo. Faz teu querer, Senhor amado. És o oleiro e eu esse vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Cultura FM, tá todo mundo ouvindo. Cultura FM. Esta é a voz da profecia. Um famoso ditado popular é atribuído a Benjamin Franklin: o trabalho dignifica o homem. Essa frase nos lembra que o trabalho é parte importante no processo de desenvolvimento do caráter humano. No capítulo 3 da segunda carta que Paulo enviou aos Tessalonicenses, ele apresentou um conselho bem claro, simples e direto. No verso 10 lemos: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Neste texto, Paulo está usando uma hipérbole, ou seja, um exagero para falar da importância do trabalho para a manutenção da vida. Muitos estudiosos acreditam que Paulo está fazendo uma alusão ao texto bíblico do Antigo Testamento de Gênesis 3,19, onde Deus ordena que o homem trabalhe para conseguir seu alimento. O fato é que, biblicamente, o homem não foi projetado para a ociosidade. E vale lembrar que o quarto mandamento da lei de Deus, que fala sobre a importância de se descansar um dia por semana, também fala da importância de se trabalhar nos outros 6 dias. Para concluir, me permita compartilhar uma história que já vi se repetir na vida de muitos indivíduos. Conheço casos de pessoas que nasceram em famílias pobres e precisaram trabalhar duro para conseguir as coisas na vida. Nesse processo de conquista, desenvolveram valores importantes como a economia, disciplina e apreço pelos bens adquiridos. Porém, quando estas pessoas se casam, muitas caem no erro de querer evitar que os filhos passem pelas situações desafiadoras que eles passaram. Então fazem de tudo para poupar as crianças das obrigações do trabalho e lhe dão tudo de mão beijada. Mas diante de tal criação, não são raros os casos nos quais os filhos destroem tudo que os pais construíram. Isso acontece principalmente porque, ao serem poupados do trabalho, eles não aprenderam a desenvolver os valores que o trabalho ensinou a seus pais. Então, não sabem o valor das coisas que têm. Por isso, o trabalho não é importante apenas pelas coisas que nos possibilita comprar, mas pelas qualidades que eles nos ajudam a desenvolver. Como já dizia minha mãe, mente vazia é a oficina do mal. Boa tarde, Santa Cruz. Boa tarde a todo o pessoal da cidade de Santa Cruz. Uma boa tarde também para Evandro, para Leila. Quero deixar o meu alô para todos vocês, para todos os ouvintes também da Rádio da Santa Cruz, do programa A Voz da Profecia. Um alô para todos vocês, um abraço para todos vocês. Quero deixar também um alô e um abraço para Sueli, para Francisca, para todo o pessoal do São Domingo, para todo o pessoal da Igreja de Santa Cruz, para Isaac também. Que Jesus possa abençoar todos vocês. Vamos à nossa meditação dessa tarde maravilhosa.
E a palavra do Senhor que nós vamos ler está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, para que serve a palavra de Deus? Para que serve a Bíblia? De acordo com essa passagem bíblica, nós podemos entender que toda a Bíblia ela é inspirada por Deus e ela é útil para nos ensinar. Ela é útil para nos repreender, ela é útil para nos corrigir e ela é útil para nos educar na justiça divina, na justiça de Deus. Nos educar no que é justo. E a Bíblia, ela nos transforma, né? Ela nos transforma e nos ajuda a ser homens de Deus e mulheres de Deus. E a gente é perfeitamente habilitado pela palavra de Deus para toda boa obra. Para toda boa obra para o próximo, para toda boa obra para os nossos semelhantes, para toda boa obra para os nossos vizinhos, para viver uma vida praticando tudo que é bom, tudo que agrada a Deus, porque nós somos educados na justiça de Cristo, na justiça de Deus. E aí nós vamos ser pessoas semelhantes a Jesus, pessoas de bom coração, pessoas, né, de respeito, pessoas educadas, né, pessoas úteis para poder ajudar o próximo, para poder ajudar a nossa família, ajudar nossos irmãos. Então a Bíblia ela foi inspirada por Deus para nos levar para mais perto de Deus e para transformar o nosso caráter semelhante ao caráter do nosso Deus também. Lá em 1 João até nos diz que nós devemos viver como Jesus viveu e devemos andar como ele andou. Então nós devemos buscar, né, ter uma vida, né, transformada pela palavra de Deus, vivendo aqui nessa terra, fazendo bem, fazendo o que é bom e tendo uma vida semelhante à vida de Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês que vão ouvir essa meditação e que cada um de nós possamos estudar a Bíblia, examinar as Escrituras e ser uma pessoa muito feliz, feliz em todas as áreas de nossa vida, porque a verdadeira felicidade está em Jesus. A verdadeira felicidade está na palavra de Deus, está em conhecer a Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês, ouvintes, e que Deus abençoe a família de cada um de vocês. Abençoe a sua também, Evanildo. Muito obrigada pela sua participação, obrigada pela meditação, aqui essa explanação que você fez conosco aqui na Palavra de Deus. Gente, então vamos dar início à leitura do capítulo de hoje, mas antes convido você para a gente fazer aquela oração pedindo a Deus iluminação, poder dele para podermos entender. Então feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai eterno, Pai bondoso, Pai querido, Pai nosso que estás nos céus, honrado, santificado seja o teu nome para sempre. Primeiramente, nós temos muito que dizer, muito obrigada, Pai, pela semana que o Senhor nos concedeu, pelas lutas, pelo trabalho, pelas mazelas que vivemos, pelos livramentos, pelas bênçãos, Senhor. Agradecemos a Ti por tudo, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e provado aquilo que o Senhor disse, que está conosco até a consumação dos séculos. Então, temos muito que Te agradecer pelo conforto, pela ajuda. Continue nos dando força, coragem e fé para prosseguir. Abençoe cada um que está nos ouvindo neste momento, que através do rádio, através da internet, que essa pessoa sinta o poder, o toque do Teu Santo Espírito convencendo o seu coraçãozinho a ouvir a Tua palavra e se permitir ser transformado por ela. Então, obrigada por tudo, Senhor. Nos ilumine neste momento, nos dá a Tua bênção especial. Essa é a nossa oração. Atende, por favor, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá para 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Na semana passada nós estudamos o capítulo 2.
onde Paulo falou sobre a vinda do Senhor Jesus, a revelação da apostasia, que é o abandono da fé, não só o homem da iniquidade, o anticristo, mas aqueles que se posicionam ao lado, infelizmente, de Satanás. Ele falou também do caráter do homem, da iniquidade, ou seja, do pecado, a sua derrota, que é quando a pessoa se entrega ao pecado. E ele também terminou no capítulo anterior dando ações de graças, ou seja, agradecendo e exortando mais uma vez os irmãos de Tessalônica. Então a gente percebe cada vez mais cada capítulo, cada parágrafo, aliás, cada versículo, em que Paulo sempre tem aquele momento de carinho com os irmãos, mas também de exortação, de orientação. E não é diferente para conosco também, porque a palavra de Deus continua sendo a mesma. Quero ler junto com vocês agora, a partir do versículo 1 do capítulo 3, onde Paulo pede orações aos irmãos de Tessalônica. Leia junto comigo do versículo 1 até o versículo 5, que diz o seguinte: Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Então está aqui, já nos primeiros versos, as orientações que Paulo dá para os irmãos de Tessalônica. Como é bonito quando a gente sabe que tem alguém orando por nós. Eu mesmo, Evandro, tenho constantemente, não só eu, como nossa mãe, orado por você. Então é bom quando a gente escuta isso, né? Olha, eu estou orando por você. Mas ao mesmo tempo nós também temos as nossas necessidades. Como Paulo disse aqui, ore por nós. Então, quando você se sentir, até a gente faz isso aqui em cada programa, né? Quando diz, faça seu pedido de oração, pode pedir sua oração. Mas também nós podemos dizer, orem por nós, não é, Evandro? Orem pelo nosso programa também. Isso é importante, o poder da oração intercessora. A oração intercessória é muito importante porque se a pessoa está orando, né, outra pessoa orando, fortalece, né, a mensagem. Porque, Leila, eu tenho orado pelo seu trabalho, né, quando você saiu para resolver, né, eu orei, nossa, vai dar certo, em nome de Jesus. Aí você chegou e deu certo. Né? Então você percebe que Deus escuta, né, as orações. Tanto é que Paulo menciona isso aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 25. É um verso que diz, ó, irmão, orem por nós. Pronto, acabou o verso. Olha só, então Paulo é direto. Menciona também no verso 13 também, né? E também muitos outros versos de outros capítulos também, né? De outros livros também. Então, Paulo ora, né? Diz, orem por nós no sentido que é aqueles que trabalham na obra para que a palavra do Senhor se propague, chegue a todos, né? Ao ouvido de todos. Aí no verso 2 ele fala o seguinte, orem também para que sejamos livres de homens perversos e maus. Quem Paulo citou esses homens perversos e maus? Paulo não cita o nome, né? Claro. Mas podemos ter vislumbres de quem são, né? Olha só. Os judeus que o atacaram e levaram até Gálio, lá em Atos, capítulo 18, verso 9 até 17. Né? Não vou ler tudo, mas só vou ler um verso e eu explico o contexto. Atos 18, verso 17 diz o seguinte: então todos se voltaram contra Sóstene, chefe da sinagoga, olha só, líder da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Gálio não demonstrou nenhuma preocupação com isso. O contexto é que Paulo estava pregando, né, na cidade de Tessalônica, e chegou um monte de judeus, e chegou o líder da sinagoga também, Sóstene, né, e levou até Gálio e disse, Gálio, Paulo tem que ser preso, ele é nós não queremos ele aqui na rua não, prende ele.
Aí Galho falou, eu não vou fazer isso. Isso é coisa de religião, resolva vocês. Aí Sóstenes, provavelmente ele deve ter aceitado a palavra de Cristo, por isso os próprios judeus espancaram o líder dos judeus, porque o Sóstenes, né, aceitou a palavra de Cristo, né, de Paulo, na verdade. Tanto é que Paulo cita aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Então, provavelmente, Sóstenes ouviu a mensagem de Paulo, aceitou, e os judeus, né, foram lá e partiram para cima de Sóstenes, que era o líder da sinagoga. Olha só, para você ver como os judeus eram maus e perversos, e até mesmo do que muitos pagãos, né? Então, esse é o ponto. E quando Paulo fala no verso 2, pois a fé não é de todos, né? Ele está dizendo que muitas pessoas estão com o coração endurecido, aquelas pessoas que rejeitam, tecnicamente podemos dizer, os ateus mesmo, aqueles que não creem em Deus. Se eles não creem, a fé não é para eles, né? O verso 3, mas o Senhor é fiel e eles fortalecerá e os guardará do maligno. Direto, né? E o verso 4, confiamo-nos no Senhor. Essa é a palavra aqui que podemos dizer, confiança. Então, além de ter confiança, também temos que ter oração pelo próximo. Porque existem pessoas maus, homens perversos e maus. Mas, se confiarmos no Senhor, sermos fiéis ao Senhor, verso 4, fortalecerá e nos guardará do maligno. Amém, que lindo. Essa passagem até me lembrou, Evandro, quando o próprio Jesus, ele orou pelos seus discípulos. Tá vendo? É mesmo. E então, o próprio Jesus, em João 17, está lá a oração sacerdotal de Cristo, onde Jesus orou pelos seus discípulos. Paulo sempre diz, orai sem cessar, orem uns pelos outros, isso é fundamental. Até o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele ora por nós. Com gemidos inexprimíveis. Então, assim, até, de uma certa forma, até sofrendo, orando por nós. Então, gente, isso é fundamental na vida do cristão. A oração realmente é o respirar da alma. É abrir o coração a Deus como seu melhor amigo. E é onde a gente encontra conforto. Os salmos de Davi, salmos de Asaf também, os salmos de Salomão, são também orações. Então, estão na melodia, na poesia, mas não importa. O importante é que nós devemos orar uns pelos outros. Fortalecer uns aos outros através da oração. Porque aquilo que nós não podemos fazer, Deus pode. E oração é um ato de amor, né? Porque orar pelo inimigo demonstra compaixão, perdão, não é? Isso, então isso é fundamental. Então fica aqui nos primeiros versos, né? Que Paulo está exortando, não só porque ele orava, mas também ele pedia oração por ele, pelo seu ministério, pela proteção. E outro fator que me lembrou aqui também, Evandro, que os próprios judeus estavam contra Paulo, ou seja, era contra suas tradições. Me fez lembrar também até o próprio Jesus, como ele mesmo disse, eu vim para os meus e os meus não me receberam. Então, às vezes você pode pensar, você está na sua igreja, você não é aceito, você não é bem recebido, não se preocupe, porque Deus está do seu lado. Então, a gente pode passar por isso? Pode. Às vezes até da nossa própria família. Nossa própria família pode nos rejeitar, mas que a gente não deixe de perseverar, que é importantíssimo para o nosso crescimento na fé. Então, por isso que Paulo pede orações, não só oferece suas orações, mas ele também pede. Por quê? Porque existe sim perseguição, existe muita gente ruim nesse mundo, existe o mal, existe Satanás, e nós precisamos do poder do alto para poder, então, passar por cima dessas dificuldades. Sem oração, não tem poder vindo do céu. Então, precisamos sim orar. E principalmente, uns pelos outros. Assim como nós oramos por você no início do programa. Continuando agora, a exortação que Paulo faz e a prática de vários deveres cristãos, pessoais, sociais e coletivos. O que isso quer dizer? Que nós vamos ver nos versos agora, em que Paulo está aconselhando você individualmente, pessoalmente, mas também de forma coletiva, na sociedade, e isso é para o nosso crescimento espiritual.
Então vamos ver quais são esses princípios. Versículo 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que nós recebestes, que de nós recebestes. Verso 7. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Porque, quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Vamos dar uma pausa aqui, tá? Então, irmãos, aqui Paulo já começa dizendo que em nome de Cristo, olha só, em nome de Jesus, ele disse que os irmãos deviam se apartar, se afastar de qualquer pessoa que ande desordenadamente. Essa é a minha versão. Como está na sua versão aí, Evandro? Está falando sobre ociosidade ou desregradamente. É como se estivesse falando uma pessoa que está descansando. Ociosidade tem como sentido de preguiça, mas Paulo não quis falar literalmente preguiça. É porque às vezes a gente tem aquela preguicinha boa e tudo, mas do isso almoço. não quer dizer que agora somos inúteis. Isso. A gente tem que ter aquela coisa de utilidade. Então é nesse sentido, tá? Porque pode ser que tenha gente que não queira trabalhar. Tem um monte por aí, né? Tem muita gente que não quer trabalhar, mas não quer deixar de comer, de ter as coisas, e não é bem por aí. Desde o início a gente sabe que o ser humano ele foi feito para atividade, para estar em atividade e não na ociosidade, ou seja, sem ter o que fazer. A gente deve procurar o que fazer, não só trabalhar, mas fazer algo útil também. Então, Paulo está dizendo o seguinte: olha, não anda muito com esse povo aí não, porque é aquela coisa, né? Os maus hábitos, os maus costumes, né? Pode corromper a pessoa e tal. Então é pra gente ter cuidado, tá? Que mesmo como eu disse, vocês estão cientes que vocês convém nos imitar. Ou seja, seja uma pessoa útil, faça alguma coisa, ocupe seu espaço de tempo e de maneira que seja melhor ainda na obra do Senhor. Então, quando Paulo fala ocioso, não é aquela pessoa que vive só deitada sem fazer nada. Ela até que faz, mas muito depois, muito relaxadamente, quase sem vontade, aquela que faz quase parando, sabe? Tanto é que Paulo citou isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14, olha só. Diz: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, olha só, aqueles insubordinados, preguiçosos, entre aspas. Confortem os desanimados, auxiliem os fracos, né? Sejam pacientes com todos. Aí Paulo vem e repete de novo aqui, porque parece que ele falou, mas teve que falar de novo. Parece que teve um êxito parcial, aí teve que repetir de novo, dizendo que essas pessoas estão trabalhando, mas bem relaxadamente, bem devagarzinho, né? E Paulo diz o seguinte: olha, isso não é bom. Então, essa palavra ocioso, né, vem do grego atactos, que significa como uma atitude irresponsável, né? Eles criavam perturbação, estavam criticando,
estava ajudando, mas estava mais atrapalhando que ajudando, sabe? Fazendo de todo jeito, Isso. ou de qualquer jeito, ou fazendo por obrigação. Ai, tenho que fazer isso aqui, aí faz de todo jeito. Não é bem assim. A gente sabe que tem que fazer as coisas com zelo. Isso, tanto é que vamos ver de novo esse verso, no verso 11, né? Tem essa ligação do 6 com o 11. Mas o verso 7, né? É interessante aqui, falo, pois vocês mesmos sabem como deve seguir o nosso exemplo. Olha só, plural, né? Paulo pede para seguir o seu exemplo, né? Então, muitas vezes a gente vê fulano assim, não, o vizinho aqui é tão gente boa, não faz nada de errado. Ah, se meu filho fosse desse tipo, né? Usa só uma pessoa para dar exemplo para outra, sabe? É esse sentido que Paulo quis dizer. O verso 8, né? Nem comemos coisa alguma à custa de ninguém, né? Então, ao contrário, a gente tem que trabalhar, né? Dia após dia para sermos pesados a ninguém de vocês. Então, veja, Leila, né? Se eu vou e te peço, não, Leila, me dá só 1 quilinho de arroz. Você vai lá e me dá com todo agrado. Mas se eu tô lá todo dia, toda hora, isso, vai ficar cansativo, não vai? Pois é, e eu dizer, não, você também tem que procurar um meio de comprar o seu próprio arroz. Isso, né? Justamente. Então, aqui, ali não tá tudo bem. Mas exato. Demais, né? Às vezes É numa isso. necessidade, numa urgência, aí tudo bem. Mas depois que é aquela coisa, né? Que quando a pessoa se acostuma, depois se acomoda e acha que tudo agora vai vir nas suas mãos, não é bem por aí não, viu, gente? A gente tem que se esforçar também, fazer o possível, como eu disse aqui, para não ficar dependendo muito do outro, tá? A gente também tem que se esforçar para fazer o possível para nós mesmos ter o nosso sustento, fazer a nossa parte, fazer o nosso trabalho. Mas pode surgir um momento em que, por exemplo, você fica desempregada e não consegue um emprego por enquanto. Mas não tem problema nenhum você ajudar, por exemplo, aquela pessoa que está desempregada. Mas aquela pessoa está desempregada agora vai ficar só recebendo? Não, ela tem que procurar um trabalho. Exatamente. Esse é o ponto do verso. Muito bem. Aí o verso 9 fala, para que não tivéssemos tal direito. Por que Paulo está dizendo esse tal direito? Paulo está dizendo o seguinte no verso 9, olha. Paulo ele não está sendo contra a um ministério sustentado pela igreja, mas ele renunciou para dar o exemplo. Ele está dizendo o seguinte, olha, a igreja X ela está se organizando, juntando recursos e tal para fazer uma programação de, por exemplo, uma sopa beneficente, por exemplo. Não tem problema a igreja se reunir, o irmão dá um ingrediente, isso, junta e contribui lá. Mas ele está dizendo o seguinte, olha, não, eu não quero fazer isso porque eu quero dar o exemplo eu mesmo fazendo. Não que ele está sendo egoísta de, eu fazer do meu jeito, mas está dizendo, deixa os irmãos fazerem a parte deles, né? Porque eu quero dar um exemplo para que nós nos tornasse um modelo para ser imitados por vocês. Então, Paulo mostra que é bom que cada igreja faça uma ação, mas ele não está sendo contra a igreja fazer um ministério ser sustentado pela igreja. É muito até bom, na verdade, certo? Mas ele está dizendo, deixa essa igreja fazer, que as igrejas se unam, certo? Porque o intuito dele é mostrar que cada igreja se una para fazer o trabalho de Deus, melhor falando, certo? E no verso 10 aí é que é interessante, quando ainda estávamos com vocês, nos éramos ordenados nisso, né? Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Tradução, quem não se esforça para contribuir com a comunidade, né? Através do trabalho, não deve se aproveitar dos esforços dos outros. E um verso para deixar bem mais reforçado esse texto é aqui Efésios. Ó. Um pouquinho mais para trás, Efésios 4, 28 diz o seguinte, ó, o que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Então esse é o intuito do verso. E aí chegamos no verso 11, que é o verso aqui principal aqui. Veja, pois ouvimos que alguns de vocês estão, ociosos, descansando, trabalhando relaxadamente. Aí Paulo fala, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Na minha Bíblia fala. É aquela coisa, né? Ajuda e só atrapalha. Justamente. E outro verso aqui para deixar bem claro, olha só o que Timóteo, nosso irmão Ivanildo falou de Timóteo, mas aqui eu falo de 1 Timóteo capítulo 5. 1 Timóteo capítulo 5, verso 13 e 14 diz, além disso,
Essas pessoas aprenderam a ficar ociosas, andando, olha só, de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administre a sua casa e não dê ao inimigo nenhum motivo para ficar com maledicência, fofocando e tudo mais. Rapaz, olha esse verso. Quando eu li, Timóteo está dizendo o seguinte: não fique só fofocando de casa em casa, vai cuidar da sua vida. Pois é, e é uma boa ideia. É uma boa ideia, porque, gente, há aquelas pessoas que nem faz, aquela coisa que não faz, mas fica só criticando, fica falando da vida alheia. Isso a gente encontra em todo lugar. Pode ser em casa, na família, pode ser no trabalho, pode até ser na igreja, na vizinhança. Então, existe pessoas desse tipo. Existe, infelizmente, cabe nós a discernirmos isso aí e seguir o conselho de Paulo. Como ele disse, eu sei que tem gente aí que anda de maneira ociosa, desordenada, que atrapalha, que é fofoqueiro, que se intromete na vida alheia e não quer fazer nada, que critica e também não faz nada, né? Então, é aquela coisa, como eu disse, tem aquela pessoa que ajuda, que não ajuda, mas fica só atrapalhando. Então é melhor, como Jesus disse, quem não ajunta espalha. Então é melhor disso, cuide da sua vida. Se você não quer trabalhar, deixe quem quer trabalhar. Eu sou professora e sei que muitas vezes tem alunos que não querem de fato estudar. E eu digo, se você não quer estudar, não atrapalhe quem quer. Então é isso. Então a gente tem que ter essa consciência de que nós, como adultos, como cristãos, como seres humanos, a gente tem sempre que, de uma certa forma, sim, cuidar da nossa vida. Agora, tem um certo ponto que a gente sim vai cuidar da vida do outro. Como? Quando você olhar as necessidades dela, ela precisar de uma ajuda, ela precisar de uma oração, de um alimento, alguma coisa do tipo. Agora, para você ficar colhendo informação, para ficar levando fofoca, levando e trazendo informação, aí já é feio, né? Já que o ser humano, eu costumo dizer, quer falar da vida alheia, fala da vida de Jesus, então. É isso. A única vida alheia que você deve dizer é da vida de Jesus. Saia falando da vida de Jesus, que é ótimo. Porque, né, fofoca, né, conversas indiscretas é pecado. Então Paulo está dizendo isso porque estava destruindo o evangelho, né, estava destruindo a fé dos irmãos. Lembrando que Tessalonicense era uma igreja que tinha muita fé, né, que acreditava muito em Deus. Você pode ver lá no capítulo 1, por exemplo, que era uma igreja que dava testemunho, que falava bem. No capítulo 1, verso 8 de 1, né, Tessalonicenses, fala que não precisa falar mais nada porque era uma boa igreja, tinha muito fé, acreditava e tudo mais, mas essa questão de fofoca desses irmãos estava atrapalhando. Então Paulo diz o seguinte, olha, a essas tais pessoas, né, no verso 12, eu ordeno, né, peço ao Senhor que essas pessoas também trabalhem tranquilamente e vivam e comam do seu próprio pão. Tanto é que 1 Timóteo capítulo 5, né, que eu havia mencionado, aí o verso 15 fala: algumas, na verdade, já se desviaram para seguir a Satanás. Então, eu espero que na sua igreja, que na minha igreja, não tenha pessoas ociosas, aquelas pessoas que querem trabalhar, mas no fim só está mais atrapalhando, que só está criticando, que só está falando mal, que está desviando as pessoas que estão trabalhando, né, para Cristo e desviam, né? Então tem que ter cuidado. A mensagem principal é essa, né? Dessas pessoas que estão atrapalhando o evangelho em vez de ajudar. E muitas vezes atrapalha não só nas suas atitudes, mas também nas suas palavras. Hoje mesmo eu estava lembrando que o Tiago falou que a língua realmente é muito poderosa. Através da língua você pode abençoar ou amaldiçoar. Então às vezes você pode nem fazer nada, mas só em falar, né? Como disse aqui, a fofoca, levar a conversinha, realmente já atrapalha na obra. Então, cuidado, né, gente? Vamos seguir os conselhos que Papai do Céu nos dá e que Paulo nos exortou aqui, tá bom? Cada um cuidando da sua vida. Versículo 14 até o 16, Paulo diz o seguinte, dando continuidade ao que a gente estava falando. Então, caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por essa epístola, notai-o, nem vos associei com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão.
Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Gente, agora Paulo está exortando. Tá, ele disse que não devemos fazer isso. Mas se tem alguém que está lá e é aquele rebelde, e continua, como ele disse, caso então não preste obediência, caso a pessoa não acate, caso a pessoa não seja obediente a essa palavra que foi dada aqui na epístola, o que devemos fazer? O que você deve fazer? Claro que não associar com ele em relação à sua atitude, mas deve fazer o quê? Adverti-lo. Deve aconselhá-lo, deve chegar a falar com ele, conversar, que ele também não vai largar de vez, né, gente? Como eu disse, eu sou professora e tem aqueles que realmente não querem estudar, tem. Mas e aí, o que eu vou fazer? Deixar de lado? Não, gente, é ser humano, né? Às vezes eu penso, Deus tem paciência comigo, eu também tenho que ter paciência com o próximo. E aí é conversar, é seguir, é orientar, dizer para essa criança, dizer, olha, ela é melhor para o seu futuro e assim sucessivamente. Então Paulo também está dizendo, tem entre vocês, mas advirtam, vá lá, converse com ele, advirtam como irmão, mas não considere ele como inimigo. Que agora pronto, você é desse jeito, você vai para o inferno. É assim que funciona? Claro que não, né, Evandro? Então, quando aqui a minha versão fala marquem, né, nas outras versões pode estar notai-o, está dizendo o seguinte, olha, reconheça que essa pessoa está sendo ociosa, que está atrapalhando o evangelho, né, e não se associem, né, não se juntem. Paulo está dizendo o seguinte, não convivam com essas pessoas porque ela vai estar te fazendo mal. E para que se sinta envergonhado, Paulo está dizendo o seguinte, a pessoa reconheça o seu erro. Se essa pessoa está sendo ociosa, falando mal, fofocando, o que tem que fazer? Irmão, eu estou vendo que você está fofocando, está falando mal, é isso, vamos parar, vamos estudar a palavra, vamos orar, não sei. E que essa pessoa, né, que está falando mal, outro irmão chegue e faça ela reconhecer o seu erro. Porque no verso 15, contudo, não a considere como inimigo, né, mas chame a atenção dela como irmão. Ou seja, apesar da necessidade de se afastar da pessoa para fins, de correção, não se devem romper os laços de fraternidade. Na verdade, deve aconselhar e restaurar a pessoa, mas sem se envolver com o erro dela, né? Então, esse é o ponto, né? Jesus muitas vezes corrigiu os discípulos por muitos erros, mas nunca se afastou, nunca se intrigou, como se diz, né? Nunca passou a ficar sem ver, mas estava lá, corrigindo, com amor, com educação, com palavra certa. Nunca disse, sai daqui, irmão, nunca mais volte. Não, isso não. É como se fosse o pai e a mãe. Tem um filho que tá lá que dá um pouquinho mais de trabalho que o outro. Aí esse pai e essa mãe vai fazer o quê? Jogar na rua essa criança? Não. Né? Ou a criança, ela cresce, vira adolescente, vira adulto, mas o pai e a mãe continuam amando. Aí vai fazer o quê? Vai descartar? Não, gente. Aqui é como está dizendo. Se não, até o próprio Cristo deveria fazer isso conosco. E nós não devemos tomar esse tipo de atitude. Então, é ajudar. Agora também você não vai se associar a isso. Por exemplo, você pode ter um amigo ou uma amiga e que, entre aspas, né, esse amigo ou essa amiga vai dizer assim, olha, vamos fazer tal coisa ali, algo errado. Vamos fumar, vamos roubar ali um mercadinho, fazer uma coisa do tipo, tá? Você sabe que a atitude é errada. Você adverte essa pessoa. Aí você vai lá no mercado com ela roubar? Então tem que ter a nossa escolha, o bom senso. É aconselhar. Mas também não ver que aquela pessoa é sua inimiga. Não, às vezes é só tomada pelo impulso, alguma coisa. Você tem que averiguar, você tem que olhar um pouco mais adiante. Porque Deus tem paciência. Deus faria isso conosco. Nós também devemos fazer com o nosso próximo. Ter paciência. Agora você não vai se associar, não vai... Por exemplo, se a pessoa chama você para beber, Evandro, é uma pessoa conhecida sua, não é uma pessoa que faz o mal por aí, mas ela lhe chamou para beber, aí você não vai. Eu carinhosamente digo, não, irmão, não posso, isso. Aí entra o verso 13, né, irmão? Eu nunca vou me cansar de fazer o bem a essa pessoa, mas eu não vou conviver 24 horas ao lado dessa pessoa, porque eu posso me corromper, ela pode me levar para os caminhos errados, mas eu vou estar do lado dela, falando de Jesus, aconselhando, orando. Nunca vou me afastar, nunca vou quebrar os laços de amizade, né? Eu vou estar ali perto,
falando de Cristo, mas não tão perto a ponto dela me corromper. Ou seja, tem limites. Tem limites. Tem limite. Então, tudo tem um certo limite. O relacionamento, quando você vê até certo ponto, que você vê que passou o limite, pronto, ó, parou aqui. É que nem, por exemplo, para ficar bem claro, quando Deus diz que nós devemos honrar pai e mãe. Com certeza, respeitá-los, amá-los, obedecê-los. Mas, ao mesmo tempo, também Jesus diz que aquele que ama mais o pai e a mãe, o irmão, a família, mais do que ele, não é digno dele. Então, o que ele está querendo dizer? O equilíbrio. Se meu pai e minha mãe, que eu honro, que eu respeito, mas se, por exemplo, meu pai disser assim, olha, eu quero que você largue essa igreja, que você vá comigo para um bar, que você vai... Aí eu já não posso. Estão entendendo, meus queridos, que nós temos que tomar uma posição, e essa posição é nós sabermos até que ponto nós devemos ir. Existe um limite, mas também você não deve considerar, pronto, meu pai me pediu, por exemplo, né, só um exemplo, aí me pediu isso, que eu devo fazer isso, que eu devo beber, que eu devo seguir, que eu devo ser... Enfim, dar esses conselhos, entre aspas. E aí eu já digo, não, aí já não posso. Porque aí eu vou estar desonrando a Deus, desonrando meus princípios. Então, o limite é aqui. Mas não vai deixar de respeitá-lo. E aí o que fazer? Orientar. Aí eu digo, olha, pai, não posso. Você também não devia fazer isso. Você também não deveria se comportar assim. Então, é isso que nós devemos fazer. Porque Cristo faz isso por nós todos os dias. E isso é interessante, porque quando eu aconselho meu irmão, né, eu faço como entre o verso 16, né, porque eu estou recebendo a paz de Cristo para transmitir essa paz para essa pessoa, porque o próprio verso fala, o próprio Senhor da paz lhe dê a paz em todo o tempo, em todas as formas. Então, formas está também o ato de eu falar bem da pessoa, né, de acordo com o verso 3, nunca me cansar de fazer o bem. Então, se na sua igreja alguém falou mal, alguém fez alguma calúnia com você, não sai gritando também com essa pessoa de raiva e tal. Para, respira um pouco, lembra o que Jesus faria, né? E veja que a justiça tem que ser feita, mas não vem da sua mão, que a justiça vem de Deus. Mas não quebre os laços, ore por essa pessoa, certo? É uma questão até um pouco bem mais embaixo, é muito a se falar, mas no mais... que você nunca canse de fazer o bem, ore por essa pessoa e trate ela como Deus Jesus trataria você. Exatamente. Então vamos aqui para a saudação final e a bênção que Paulo dá, são só os dois últimos versos, 17 e 18. A saudação é de próprio punho, Paulo, este é o sinal em cada epístola. Assim é que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Concluindo, então, o livro de Tessalonicenses. Amém. Então, Paulo agora dá a sua saudação final e a bênção para os irmãos. Com certeza, desejando que os irmãos, então, cumpram, obedeçam tudo. Tanto é que ele teve que escrever 2 cartas aos Tessalônicos, né? Então, que a gente também cumpra isso que está dentro da palavra de Deus, que a conclusão seja essa, fazer a vontade de Deus sempre, orar uns pelos outros, ajudar uns aos outros, sabendo que muito em breve nós vamos ver Jesus voltar. Então, que a gente esteja preparado para esse dia. Então, quando esse dia não chega, vamos estar juntos orando, estudando a palavra de Deus e praticando, sem ociosidade, viu, gente? É interessante que no verso 17, Paulo fala que escreve de próprio punho, né? Então, Paulo está mostrando aqui a autenticidade, né? Dizendo que a assinatura é a prova de que a carta realmente veio dele. Então, praticamente em todas as cartas, né? Você vai ver citando Paulo, Silas, Timóteo, eu, Paulo, escrevo. Há uma pequena parte que ele não escreve em Hebreus, mas há muitos indícios de que foi ele, né? Não que ele tinha, esqueci de assinar. Não, mas tem muitos indícios de que é da própria punho que ele também escreveu Hebreus. Mas não tira, né, toda a espiritualidade da carta. O que Paulo está escrevendo colocando a própria assinatura, está demonstrando que veio, né, inspirado de Deus para ele, e toda a autenticidade, porque quando as cartas eram levadas, chegavam muitas cartas para os irmãos. Então vai que tivesse outra carta de outra pessoa
escrevendo, não, essa carta veio realmente de Paulo, isso aqui é de Deus mesmo. Amém. Que assim seja, meus queridos, agradecemos porque você nos ouviu até agora, mas nós vamos encerrar com a mensagem final do pastor Michelson Borges. E no início a gente cantou um hino do Inário Adventista chamado Vaso Novo. Então é isso que você deve fazer. Se coloque nas mãos de Deus, deixa Ele te quebrar e deixa Ele te refazer. E o hino que nós vamos ouvir agora é o Renova-me. E é esse hino que nós devemos fazer uma oração. Que a carta que nós lemos aqui de Tessalonicenses faça efeito na sua vida. Peça a Deus para renovar a sua língua, o seu pensamento, suas atitudes, assim como eu e Evandro também. Então, que peçamos a Deus para nos renovar. Então, fique por aí, que a gente volta já já para orar por você. Olá, tudo bem com você? O capítulo 3 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses começa com um apelo para que oremos sempre pela pregação do Evangelho. E o verso 3 diz: o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Que promessa bonita, não? E importantíssima, saber que Deus nos guarda, nos fortalece para vencer as forças do mal. E o verso 5 diz: o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Para que nosso coração seja amoroso, ele precisa ser conduzido ao amor de Deus. Verso 6: afaste-se dos preguiçosos para não ser contaminado. Uma vida de ócio, de preguiça, de improdutividade é uma vida desperdiçada. A ociosidade é a porta por onde entram os vícios também. Verso 10: quem pode e não trabalha não merece um prato de comida. O preguiçoso tem tempo de sobra para se intrometer na vida dos outros. E o verso 13 há um apelo forte, mais uma vez: nunca se cansem de fazer o bem. Nós devemos sempre perseverar numa vida correta, numa vida de bondade, produtividade, sempre fazendo bem às pessoas. Note que Paulo termina sua carta dando uma ênfase importante no enquanto aguardamos a volta de Jesus. Enquanto aguardamos a segunda vinda de Cristo, devemos viver ativamente, produzindo, fazendo bem e também entendendo que aqueles que ficam no ócio, aqueles que não fazem nada, são os que mais incomodam, na igreja especialmente. Como diz uma máxima, aquele que trabalha não dá trabalho. Então trabalhemos para não sermos um fardo, um peso, e também não dar trabalho para ninguém. Possamos realmente levar nossa vida corretamente, justamente, honestamente, enquanto aguardamos a volta de Jesus. Nos versos 14 e 15, os rebeldes devem ser envergonhados para que mudem de vida, mas devem ser tratados como irmãos, diz o apóstolo Paulo. A disciplina é sempre redentiva. A igreja, quando trata as pessoas erradas com disciplina, com correção, é para que elas se salvem, elas percebam o seu mau caminho e mudem. Verso 16, quem anda com Deus sempre desfruta de paz. Não importa o que aconteça ao redor, a paz reina dentro de si, do seu coração, da sua vida, da sua mente. E aqui nos versos 2 e depois no 18, terminando a carta, a graça de Jesus abre e fecha a carta. É o elemento mais importante sempre. Note, ele sempre começa e termina com a palavra graça. E é a graça de Deus que nos perdoa os pecados e nos garante realmente o acesso à vida eterna e o preparo para a volta de Jesus. Que a graça de Cristo esteja sempre em sua vida e que você possa viver sempre à luz da palavra de Deus, preparando-se para a volta de Cristo e, enquanto aguarda esse grande evento, a nossa esperança final, possa ser uma pessoa que está produzindo para o bem da comunidade, da sociedade, da sua família e de si mesmo. Uma vida ativa, sempre fazendo bem às pessoas que o rodeiam. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado e muito produtivo na companhia de Jesus. Cultura FM. Tem coisa melhor? Todas as sextas-feiras, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, das 17 às 18 horas, traz para você o programa A Voz da Profecia. Um programa de fé e esperança que anuncia a volta de Jesus. Deve Jesus voltará.
Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Essa é uma oração cantada, pedindo a Deus: renova-me, Senhor, porque você, nós necessitamos mais de Deus para renovar o nosso caráter, transformar a nossa vida, moldar o nosso caráter. Você tem feito essa oração? Pedido a Ele para Ele renovar? E como nós, ao longo desse tempo, temos estudado que Paulo nos aconselha a nós moldarmos o nosso caráter ao caráter de Cristo. Ele diz também até para a gente imitá-lo nas suas atitudes, lógico, né? Então, gente, que essa seja a nossa oração diária. Senhor, nos renova, nos molda, nos muda. Tire a ociosidade, a preguiça, a falta de utilidade. Não querer ajustar as coisas ou resolver as coisas do nosso próprio modo, mas entregar nas mãos de Deus. E sempre se perguntar, em tal situação que você está passando, o que Jesus faria? Qual seria a atitude de Jesus? Então pense bem, pense nisto, que Deus o abençoe, que Deus ajude cada um de vocês a tomar a decisão certa nas suas vidas e serem mais ainda moldados pelo caráter de Cristo Jesus. Ficamos por aqui, desejo a vocês um ótimo sábado, um excelente final de semana, uma boa semana também. E na próxima semana estaremos aí com um novo livro, um novo capítulo, para assim aprendermos mais ainda da palavra de Deus. E acima de tudo, colocar em prática. Não é isso, Evandro? Desejo para você também um ótimo sábado. Pai do Céu te abençoe. E até o próximo programa, se Deus quiser. Amém, Lena. Desejo o mesmo para você e para todos. E lembre-se, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, pois Deus é com cada um de nós. Próximo programa, estaremos falando sobre primeira carta a Timóteo. É interessante que Timóteo é uma das cartas que eu mais acho fenomenal, porque Paulo dá muitas instruções em todas as cartas, mas em Timóteo dá uma sutileza que parece que está falando para nós, sabe? Isso é que eu acho magnífico. Então não percam o próximo programa, porque estaremos aqui juntos estudando a palavra de Deus. Nesse momento eu quero orar com você e por você. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado pelo estudo da palavra. Obrigado, Senhor, porque tem iluminado a nossa mente. Oramos, Senhor, para que abençoe essa casa, essa família, que não falte o pão de cada dia, mas que também não falte o pão da vida, que é Cristo Jesus. Eu oro para que cada pessoa aceite Jesus Cristo, Pai. Eu oro para que cada vereador, para que cada médico, cada enfermeiro, policial, bombeiro, as autoridades dessa cidade, Senhor, sejam abençoadas, guiadas por Ti, Senhor. Eu oro para que Santa Cruz seja uma cidade abençoada conforme a Tua vontade. Ouça a nossa oração, ouça nosso clamor, Senhor Jesus. Oramos em nome de Jesus. Amém.